mercado já abriu, tá, pessoal? O mercado abriu meio devagar hoje, meio parado. Paguei hoje. De bola. Remover essas marcações de ontem. Fazer novas marcações. Paradinho, bem paradinho. Ver se o mercado vai dar alguma oportunidade pra nós hoje. Lembrando, ontem eu não operei, tá, pessoal? Não operei não, eu não gravei a operação de uma vez. Só um momento. Eu só colocar aqui o papo certinho. Tá, ontem eu operei, mas eu não gravei. Acabei não gravando a conteúdo. Mas eu vou passar aqui para vocês o que aconteceu ontem, tá? É, Ontem nós tivemos um mercado com alta liquidez. Nós temos um cenário macroeconômico aí, de certa forma, incerto. A gente teve algumas falas do presidente Trump, mexeu com o mercado, falando sobre possível recessão, demonstrando um certo medo para o mercado. Final da semana, da última semana de fevereiro, né? Nós tivemos um dado do PIB. O PIB saiu muito abaixo do esperado dos Estados Unidos. Meio que demonstra uma diminuição na economia, uma desaceleração da economia. Nós tivemos um aumento dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Isso daí demonstra que tem mais gente preocupada com relação a perder seu emprego ou pessoas desempregadas nos Estados Unidos. E quanto a gente mais pessoas tem desempregada nos Estados Unidos, isso representa que essas pessoas não têm poder de compra. Poder de compra no sentido de ter o dinheiro para comprar produtos das próprias empresas. Então acaba circulando menos dinheiro pelo mercado e por ter menos compras nessas empresas, as próprias empresas mudam seu perfil e começam até mesmo a demitir pessoas por não estar indo performando bem a empresa, entendeu? Aí começa a cortar gastos. Quando isso acontece, mais pessoas ficam desempregadas e eh, menos as pessoas vão comprar das empresas e menos as empresas vão performar. Isso dá uma desacelerada na economia. Isso é o que nós chamamos de recessão econômica. Existem vários tipos de recessão, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Quando a gente tem uma economia mais desacelerada, a gente tem um dado econômico que mostra a redução das empresas, geralmente a gente tem uma correlação com a alta do dólar. E o dólar, quando ele está em alta, as empresas tendem a desvalorizar. Aí você para pensar comigo, mas não era para ser o contrário? Não era para o dólar valorizar e as empresas dos Estados Unidos subir? Sim, e não. Vamos lá. Primeiro ponto é que um dólar mais caro, menos pessoas de fora do país vão querer negociar em dólar, porque o dólar vai estar mais caro, tá? No sentido de que para te comprar um produto vai ser mais caro comprar em dólar, porque o dólar está em alta. Então, as empresas que são dos Estados Unidos, teoricamente, iriam vender menos nesse produto, que o dólar está em alta. Isso vai fazer com que a economia desacelere, tá entendendo? Agora, quando a gente tem um dólar mais baixo, as empresas tendem a vender mais e performar mais, né? Ou seja, a economia acelera de novo, a economia ascende, né? E é isso que acontece. Então, quando a gente tem um dólar mais alto, geralmente a gente tem um Nasdaq, um Dow Jones, geralmente caindo. E quando a gente tem um dólar mais baixo, a gente tem uma projeção uma alta, né? Lógico que isso não funciona exatamente assim, ó. Operação no 0 a 0, tá? Isso
Vai haver momentos que isso não vai acontecer no mercado. Vai haver momentos que o dólar vai estar subindo, que as empresas também vão estar performando bem, tá? Só que no momento em que tu tem uma liquidez ali do mercado, principalmente para quem faz day trade, isso eu falo em curto prazo, tá? Se tu tiver um dólar ali muito forte, tu vai ter ali uma reação do mercado com, principalmente em relação ao Dow Jones num movimento de baixa, entendeu? Então muitas das vezes isso acontece. E aqui você pode perceber, ó, que aqui é uma descorrelação entre Nasdaq e Dow Jones, né? Enquanto o Nasdaq está subindo, o Dow Jones está caindo. Existe uma descorrelação aqui entre esses ativos. São ativos parecidos, mas é diferente. Aqui eu não sei exatamente o que está impulsionando o Nasdaq a subir. O Nasdaq teve uma queda bem brusca, né, esses últimos dias. Foi comentado bastante isso no mercado financeiro. Caiu aqui, ó, 99 mil pontos, quase 5% num dia. Então foi uma queda muito grande, tá? E o que é que acontece? Você tem que pensar que quando a gente começa a ter uma recessão econômica, um possível medo no mercado, as pessoas começam a se proteger, né? Elas começam a sair de ativos que têm mais riscos e começam a ir para ativos de proteção. As pessoas buscam por proteção, né? E geralmente essas proteção, elas estão em ativos mais seguros, como ouro, tesouro direto, ativos nesse sentido, sabe? Ativos que tragam segurança. Então, é normal você ter uma grande realização em ativos de alta liquidez, como o Nasdaq, Dow Jones, essas grandes empresas, né? A Nvidia também acabou caindo bastante. O próprio Bitcoin, ele, para mim, ele não é uma reserva de proteção. Para mim, eu vejo o Bitcoin assim, não é. Ele não é lastreado a nada. O Bitcoin, ele simplesmente não tem nenhum tipo de intervenção governamental com o Bitcoin. Então, o Bitcoin pode cair o quanto ele quiser e subir o quanto ele quiser. Então, tipo assim, é uma corrida muito maluca ali com o Bitcoin. Bitcoin, pra mim, eu acho minha opinião, né? É um ativo para você especular, para você ganhar dinheiro ali, grande quantidade. Mas você tem que ter um capital interessante também, tá? Para fazer operações em Bitcoin. Então, o Bitcoin caiu bastante. Eu acho que talvez ele possa até cair mais. Eu acho que ele tem espaço para mais correção, para depois começar de novo um período de alta. Se chama de halving, né? Eu não sou muito dessa área do Bitcoin, tá? Eu particularmente, eu não gosto de operar Bitcoin. O que mais eu posso explanar? Essa semana, no caso, amanhã vai ter, se não me engano, o IPC, ou IPP, preço ao consumidor, índice de preço ao produtor. E dependendo lá do resultado, se sair resultado abaixo do esperado, que a projeção é para que saia abaixo do esperado, talvez a gente tenha ainda mais uma diminuição na economia, né? Isso pode forçar ainda mais o Dow Jones para baixo, né? Talvez até o Nasdaq venha a cair mais, S&P 500, né? Também. Então é um momento de atenção aí por mercados. Tem bastante liquidez no mercado devido ao medo. Se você for lá na TradingView pesquisar por VIX, VIX é um índice, ele mede o tamanho do medo do mercado e a gente vem numa crescente, né, desse índice e isso demonstra medo, né? Você pode ver, ó, o Dow Jones já vem há alguns dias, né, fazendo movimento de baixa. Ontem eu não gravei, mas eu fiz uma análise aqui em relação a esse topo. É sobre esse possível rompimento aqui. Aqui, deixa eu só pegar minha. Hoje essa aula vai explodir a cabeça de vocês, tá? Mas se prepara aí. Aqui a gente tem um M, né? Formação de um topo duplo, que a gente chama de M também. A gente tem aqui um rompimento desse, desse suporte importante, né? Nessa região. Aqui a gente tem ó, uma média de 200 no diário, tá? Uma média rompida aqui nessa região. Provavelmente a gente vai ter um movimento de expansão lá para baixo. E aí o que normalmente aconteceria, a gente medir o tamanho dessa projeção e projetar ela a partir do rompimento.
Então, olha só o que esse mercado ainda tem para corrigir. Ele pode corrigir, né? Para mim, eu acho interessante já 50% desse movimento para uma operação mais longa, né? Antes, se for uma operação de swing trade, vou limpar aqui para. Então, a gente tem alguns alvos aqui, essa região de suporte aqui, esse suporte aqui, tá? Parece que a nossa operação pegou, não vi se deu gain, se deu loja. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Tá lá, rapidinho. Nossa operação deu gain durante a nossa conversa, né? Ontem eu não consegui gravar, infelizmente, tá? E ontem a gente tomou o nosso primeiro lote. Ontem a gente fez aqui, ó, a operação, deixa eu ver a data, dia 11. 11 a gente teve um 0 a 0 de 3 dólares e 20 cents. E a gente tomou o nosso primeiro lote, né, durante a semana toda. Então a gente teve nossa primeira perca. Nosso capital tá um capital de 3.032 dólares. Hoje nós tivemos mais um ganho, então nós estamos aí com 99% de acerto ainda nas operações, uma taxa muito alta de acerto, tá? Ontem por gestão eu tomei o 0 a 0, tomei o loss e parei de operar. Quando eu tomo um loss no dia eu já paro, independentemente do que aconteça, tá? Isso é gestão financeira. E aqui, para mim, eu acho que esse mercado ele vai continuar o mercado de baixo, vou marcar mais uma possível região de compra, mas independentemente, eu acho que esse fundo pode ser perdido eventualmente, tá? Então, se a gente for pegar aqui, ó, vamos voltar lá para nossa análise. A gente tem todo esse movimento aqui, pode realmente acontecer para os próximos dias, né? Eu acho que pelo menos até esse suporte aqui, eu acho justo ele vir pegar, tá? Para ele poder fazer uma correção maior, talvez, né? Mas de uma forma geral, existem esse alvo aqui também. Eu acho muito distante ainda, principalmente para quem tem capital pequeno, não faz sentido você buscar uma operação tão longa assim. Isso aqui talvez faça mais sentido para quem opera com instituição financeira, para quem já tem um capital grande e pode se posicionar dessa forma, tá? É, aqui eu acharia interessante também a gente pegar uma FIBO, buscar uma expansão desse movimento aqui lá para baixo. E aí você vê, ó, que coincide muito o primeiro alvo da FIBO com essa região aqui, que é a região que eu acredito que o mercado tende a dar uma segurada legal, entendeu? Primeiro alvo. Lembrando que isso aqui não é nenhuma indicação de venda, não é uma indicação para você fazer nada. Eu estou apenas fazendo uma análise técnica e mostrando a forma como eu penso, né, para que vocês entendam como a mente de um trade funciona, tá? E eu tô mostrando aqui o meu dia a dia, tô mostrando para vocês a minha prática, né? Então, eu peço para vocês que não façam nenhuma besteira por aí, pelo amor de Deus. O mercado tá com muita liquidez, então é muito fácil você fazer alguma coisa errada e tomar um prejuízo, tá entendendo? Ó, eu vou mostrar para vocês só isso aqui, ó, só no dia de hoje, ó. Se você puxar lá de cima até aqui, ó, são 60 mil pontos no Dow Jones. Isso aqui é muita liquidez, gente. Você pega aqui, ó, o movimento anterior, 80, 90 mil pontos, ó. Aí se você for pegar o início da queda desse mercado nessa semana, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pegar desde lá de cima até aqui embaixo, tá falando de quase 200 mil pontos de desvalorização do ativo. A gente está falando algo em torno de 4,20% de desvalorização dos últimos anos. Foi não, desculpa, o Dow Jones, tá? Então aqui, ó, você vê que ele veio encontrar uma média de 21 períodos aqui. Se você fizer uma expansão da FIBO desde aquele momento lá em cima, ele buscou aqui os 50%, tá? Então, para mim, esse mercado, eu acho que ele continua de baixa. Se fosse fazer uma operação de swing trade, position trade, eu procuraria algo por aqui. Tá? Eu acho que o alvo lá embaixo está muito distante. Mas, enfim, é muita informação, muita atenção também tá em relação ao mercado. Vou dar uma passada aqui nos dados econômicos rapidinho, falar com vocês.
hoje. Filtrar aqui o que a gente teve hoje. Nós vamos ver para amanhã, tá? Ó, de hoje, como eu falei, ó, a gente teve uma redução do IPC, né? Índice de Preço Consumidor. O valor anterior era de 3 para o anual, de 5 para o mensal e 4 para o mensal referente ao mês de fevereiro. Só que um é para o normal, o outro é para o núcleo. E a projeção é que houvesse realmente uma diminuição. Então, o mercado está receoso enquanto a isso. E realmente houve uma diminuição, então foi negativo para o dólar. E não só para o dólar, mas para as empresas em si. Por isso que eu falei para vocês que muitas das vezes você vai ver o dólar subindo, o Dow Jones caindo, mas você pode ver os dois caindo ao mesmo tempo, tá? Então depende ali da situação, tá? Então aqui provavelmente você vai ver um dólar mais fraco hoje e um Dow Jones caindo também. Deixa eu ver como é que tá o dólar aqui. A cotação dele para hoje. Ontem ele estava a 5,78. Ó, tá vendo um aumento, né? Faz sentido aquilo que eu falei, né? Em relação ao dólar subir e a economia desacelerar, né? Bom, para amanhã, vamos ver o que nós temos. Amanhã, nós temos IPP, Índice de Preço ao Produtor. Aqui é esperado uma redução, e eu acredito também que vai sair o esperado aqui dessa projeção, vai sair abaixo, tá? E pasmem aqui, né? Aqui é uma situação que talvez possa trazer muita liquidez, talvez não, provavelmente vai trazer muita liquidez para o mercado. Os pedidos iniciais para seguro-desemprego. Se sair esse valor de 226 mil acima, né, que é a projeção do que é esperado, isso daqui é extremamente negativo para o dólar, tá? Para o dólar em si não, mas para a economia, tá? Então, se a gente tiver essa alta aqui, talvez a gente possa ver uma liquidez maior no Dow Jones, talvez até ele busque lá o nosso alvo, é, já esperado lá para o Dow Jones. Tá? Então, fiquem atentos, alta liquidez no mercado. E lembrando, não é porque o mercado está em tendência de baixa que ele não vai ter liquidez para compra. Então, você tem que ter muito cuidado com o ponto de entrada quando você tem alta liquidez no mercado. Se você perde o ponto de entrada em uma operação, por o mercado ter muita liquidez, se você entrar na metade do que você deveria ter entrado, se você entrar um pouquinho abaixo, o mercado tiver liquidez para fazer um retorno para corrigir, para depois continuar a cair, nesse retorno que ele faz, muitas das vezes ele pega o teu stop, principalmente se for um stop curto. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente tem um mercado de alta liquidez. A gente tem que estar bem posicionado nas operações. Então, vai entrar em uma operação e você vê que essa operação tem a capacidade de você entrar bem protegido na operação. Então, antes de você entrar na operação, você tem que pensar no seu stop loss. Onde é que vai ficar meu stop loss? Vai ficar bem protegido nessa operação? A primeira coisa que você tem que pensar é isso. Nunca pense no resultado primeiro, pense sempre na perca. O gestor de risco, o trade profissional, ele sempre vai ser aversão a risco. Ele sempre vai procurar pensar primeiramente nos stops, primeiramente no seu prejuízo e na sua gestão. Depois ele vai pensar no seu alvo, na sua projeção, tá? Então, quando você entrar numa operação, você vai entrar pensando em proteger a sua operação, tentar entrar no melhor ponto possível, com o mercado em alta liquidez, para a gente poder conseguir aproveitar o mercado. Até porque se você entra no lugar errado, e você fica com o stop mal posicionado, você perde essa liquidez do mercado para você aproveitar. Se a operação for ao seu favor e você estiver bem posicionado no mercado, provavelmente você consegue talvez até aumentar o tamanho do seu gain e aproveitar melhor o movimento. E nesses movimentos de alta liquidez, se você tiver essa capacidade de conseguir se adaptar ao mercado e buscar bons posicionamentos, você consegue aproveitar a liquidez do mercado e pegar operações maiores, mais gordinhas, né? E isso ajuda muito na hora de fazer a gestão. Porque se você tomar um stop loss pequeno, mas quando você ganha muito, isso faz uma diferença gigantesca para quem está fazendo gestão dentro do seu capital, dentro da sua projeção, tá? Então, a minha mensagem para você de hoje era isso, tá? É, eu não vou entrar muito mais nessa questão. A gente tem o mercado de baixa aqui, claro. E
É isso, pessoal. Acho que é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês entendam. É, e tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, porque assim, a parte fundamentalista do mercado, ela é um pouquinho mais chata, né? Muita gente não se interessa pela essa parte fundamentalista. Deixa eu só mudar aqui para ver, conversa melhor. Já tá sem... Tá, focou agora. O que acontece? Muitas pessoas não querem estudar, não querem entender essa parte fundamentalista. Ela é uma parte mais complexa. Ela remete também à geopolítica, a ler esses dados econômicos, né, de uma forma geral. Entender como funciona a decisão de taxa de juro, acompanhar ali os pronunciamentos do Banco Central, do Fed, acompanhar as falas do presidente. Essas questões mais fundamentalistas, elas são complexas, mas você tem que entender o cenário macroeconômico e os vieses de mercado para você conseguir ter uma boa interpretação na hora que você vai fazer a sua negociação. Análise técnica é importante, mas ela não é tudo. Ela não é só ela sozinha. Ela até funciona bem, mas se você não tiver uma previsão do que vai acontecer com o mercado, uma noção pelo menos ter a noção de em que horário vai ter liquidez no mercado, altas liquidez, para você se posicionar estrategicamente no mercado, a análise técnica se torna complicada. Então você tem que pelo menos olhar os dados econômicos para saber os horários em que vão ter liquidez, para que você não seja pego de surpresa. De repente você está ali numa operação às 9h25 da manhã e às 9h30 tem um dado econômico e você já está posicionado numa operação e de repente o mercado estoura, alta liquidez, vai e pega seu lote. Ou então até mesmo muitas das vezes abre um gap e pula o teu stop e aí tem coisa mais triste que isso do que um mercado pular o stop de uma operação sua. E você está muito alavancado, né? E aí muitas das vezes muitas pessoas quebram as contas assim, né? Então tem que ter muita atenção, tem que estudar a parte fundamentalista, macroeconômica. E você tem que ter o seu operacional bem estruturado de análise técnica, né, para você fazer suas operações, tem que ter seu trade system, tem que ter sua gestão financeira, tá? Então, tudo isso remete a um pensamento mais profissional, menos amador. Então, para você ter algo mais sólido no mercado, você tem que estudar por completo análise técnica e análise fundamentalista, tá? E entender a sua mente e estudar a sua parte psicológica também. E a parte psicológica, para mim, é uma das partes mais importantes, é a psicológica. Se eu tiver que indicar para vocês o que vocês devem trabalhar mais, eu vou dizer a parte psicológica, claramente. Que é a tomada de decisão que vai influenciar nos seus resultados. A análise técnica é o de menos, é o mais fácil. Análise fundamentalista é um pouquinho mais complexa. E o mais complexo de todos é a mente humana. Tá? Então, trabalhem aqui. Um livro que eu indico para vocês é sobre mentalidade do trade, é o Trade in the Zone, de Mark Douglas. É um livro excelente para quem está começando no mercado financeiro. Então, se você não quiser ler, você encontra audiobook aí pelo YouTube. Show de bola, é excelente também, tá? Então aqui, ó, nós começamos a ter, ó, a reação do mercado. E realmente é esperado, né? Que vai acontecer, ó. A gente tem aqui o Nasdaq derretendo e o Dow Jones também. Quase buscando já aquele fundo. Se ele perder esse fundo aqui, talvez ele venha buscar lá meu alvo, de hoje para amanhã. Eu não acho que hoje ele vá buscar aqui. Eu acho que até esse fundo aqui já é bastante coisa, já é 80 mil pontos. Até lá é muita coisa. Tá? Então, pros próximos dias, eu acho que ele pode buscar aquele alvo ali. Vamos ficar de olho. Se acontecer dele bater meu alvo lá, eu venho aqui conversar com vocês sobre. Tá? Eu vou estar encerrando esse vídeo. Muito obrigado a você que está acompanhando os vídeos. Muito obrigado a vocês que estão assistindo até o final. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu peço para que vocês se inscrevam, para que vocês deixem seu like, que vocês deixem seu comentário.
Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, sobre dados econômicos, análises fundamentalistas, análise técnica, sobre psicologia do trade, se você tem alguma dificuldade com o operacional, você pode mandar mensagem para mim lá no Instagram. O meu Instagram é Joelson Bezerra Oficial. Vocês sintam à vontade para mandar mensagem lá que assim que possível eu vou estar conversando com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.